Sobre esses temas e outros também, vamos conversar com ela, com a nossa comentarista Rita Mundim. Rita, o Brasil acerta ao se aproximar do México? Com esse detalhe aí que eu frisei na tabela do Pedro aí, que embora a contagem seja de 25 dias, né, o valor está bem abaixo em comparação ao mês de julho. Pois é, Leandro, o Brasil não só acerta, mas o Brasil tem que se aproximar do México. E é interessante o potencial de crescimento do mercado mexicano. Se a gente comparar os dados de 2025 com 2024, o volume exportado para o México nesse ano é 3 vezes superior ao ano passado. Então já havia uma tendência de crescimento. Mas os Estados Unidos perdem essa colocação, esse segundo lugar, não pelo aumento significativo das exportações para o México. Não deixa de ser significativo um aumento aí de 3 vezes. Mas isso já vinha ocorrendo ao longo do ano. O problema é a queda nas exportações para os Estados Unidos. Então a gente teria que manter e aumentar ainda mais esse potencial de crescimento de exportações para o México e outros mercados. Aí a gente já via aparecer, inclusive, a Rússia. A Rússia e o Chile. Então, a Rússia também não estava na tabela, então já começa a ganhar relevância. E como o governo brasileiro tem se aproximado e tem sido aí um porta-voz dos BRICS, nessas respostas ao governo americano, eu acho que Rússia, China, vão ganhar mais relevância ainda na compra de produtos brasileiros, dentre eles a carne, aí no caso do México, já que a China já é disparada a nossa maior compradora. Agora, Rita, o primeiro-ministro da Índia visitou a Casa Branca em fevereiro, logo depois da posse de Donald Trump, em fevereiro, para tentar estreitar as relações com os Estados Unidos. Mesmo assim, o país foi tarifado em 50%, não é isso? Há alguma estratégia ideal de negociação com Donald Trump? Agora... Desculpa ter te interrompido, mas é isso mesmo. Agora a Índia está tendo o mesmo tratamento que o Brasil. E qual é, na minha opinião, o que está por trás disso tudo? BRICS, de novo, BRICS. Então, quando você vê China, Rússia, Índia, Brasil com o mesmo discurso e com esse discurso do multilateralismo via BRICS em oposição a esse bilateralismo, que é a negociação que o Trump faz tete a tete com cada país. Então, o que está por trás dessa ira do Trump, na verdade, eu volto a insistir, foi a declaração dada no encerramento da cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro, da tal da moeda, da moeda irreversível e em processo de lançamento, digamos assim, uma moeda para ser uma alternativa ao dólar. Então, eu acho que o petróleo é da onde? O petróleo é russo. E a Rússia, vamos falar do BRICS de novo, Brasil, Rússia, Índia e China. Então, tudo isso vai tomando forma e a gente vê claramente uma aproximação desses países do BRICS e um distanciamento deles dos Estados Unidos pelo aumento de negociação, pelo aumento de troca de mercados até, nessa intenção de combaterem o tarifaço de Trump. A Rússia não é nem tarifaço, são sanções por causa da guerra com a Ucrânia. E por causa dessa guerra com a Ucrânia, o Trump está alegando que a Índia, ao comprar o petróleo russo, ela ajuda a Rússia a financiar, a se fortalecer na guerra contra a Ucrânia. Mas por trás de tudo, repito, Brasil, Rússia, Índia e China estão com um discurso bem afinado e bem parceiro, o que irrita ainda mais Donald Trump. E o que preocupa ele é a tal da moeda alternativa ao dólar, e ele já disse que isso para ele é uma guerra e que ele vencerá essa guerra. Agora, Rita, sobre a economia brasileira, o setor de serviços registrou um recorde de trabalhadores empregados em números de 2023. Esse patamar recorde é sustentável, Rita?
Pois é, isso é a pesquisa que o IBGE faz, né, chamada de PAS, que é a pesquisa da atividade de serviços. E o que a gente viu em 2023, nós veremos com certeza, principalmente no primeiro semestre de 2024, que pode até bater esse recorde de 2023. Então foi uma geração muito forte de empresas, né? Muitas empresas foram abertas, nós atingimos um número de mais de 15 milhões de trabalhadores, uma criação de empregos em apenas um ano de 1 milhão e de empresas mais de 90 mil. Então isso mostra como que a nossa economia cresceu e explica aquele crescimento de 3,4% que eu insisto em dizer que não é sustentável e esse crescimento tem se repetido no primeiro semestre de 25 e eu acredito que não vai se repetir com essa força. Nós vimos hoje o lançamento aí dos números do CAGED de julho. Já começa uma desaceleração na geração de empregos. Então vamos voltar. Nós estamos em dados de 23, o Brasil cresceu forte em 24, 3,4% e crescemos 1,4% no primeiro trimestre de 2025, impulsionados pelo setor de serviços principalmente e no primeiro trimestre deste ano impulsionados pela agropecuária que cresceu 12%. Mas vamos voltar ao raciocínio. O setor de serviços ele está aquecido e vem sendo aquecido com a distribuição de bolsas, né? A distribuição de auxílios e também o incentivo ao crédito. Várias linhas de crédito foram abertas, o crédito consignado do trabalhador, isso tudo agora em 25, mas isso já acontecia em 23 e 24. E o que a gente pode ter na frente? A gente vai ter um endividamento muito grande do país, pela falta de investimento e o excesso de distribuição de recursos do orçamento na concessão de bolsas, de benefícios, e o que a gente tem é que isso não se sustenta, porque o país se endivida, a dívida cresce, as despesas vão aumentando para manter esse patamar de distribuição de auxílios e as famílias já estão, 70% delas inadimplentes e as empresas 33% delas. Então é um incentivo à tomada de crédito com uma taxa Selic a níveis proibitivos, 15%, né? Então, gente, é uma coisa complicada, porque nós já assistimos isso no Cine Brasil lá em 2000 e Dilma. Nós estamos falando aí em 2015, 2016, quando o PIB teve uma queda de 8%. Então, isso é muito perigoso, porque o custo disso é o endividamento cada vez maior do país e o investimento não vem. É um consumo baseado no crédito que não é renda, pelo contrário, é um endividamento e uma morte financeira futura de várias pessoas e de várias famílias e várias empresas. Então, esse é o grande problema, é esse crescimento que tem sido turbinado por dinheiro do governo distribuído e por incentivo ao crédito com uma taxa de juros na lua. O único setor, repito, que tem crescido de forma sustentável no Brasil é a agropecuária. O setor agropecuário cresce de forma sustentável, porque ele entrega a cada trimestre, entrega a cada ano mais produtividade, ele entrega mais safra, ele entrega mais eficiência. Então, isso é sustentável, que ele gera renda e prosperidade para o país e não endivida o país, não endivida as famílias e não endivida as empresas no nível de crédito proibitivo. Rita, por sinal, o Banco Central divulgou hoje que a inadimplência chegou ao maior nível no país em 8 anos. Como você disse, isso preocupa e muito, né, o país. Pois houve no início do ano a entrada em vigor de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4966. Essa resolução ela veio para dar mais transparência e até mais credibilidade aos balanços das instituições financeiras, porque ela tem mais rigor na classificação da inadimplência. Então, hoje, mesmo antes de 90 dias,
o cliente já pode ser considerado inadimplente. Então, isso pode ser uma das causas do crescimento da inadimplência. Mas a principal causa do crescimento da inadimplência é uma taxa de juros que quem entra nela, dependendo da linha que entra, por exemplo, esse crescimento foi nos recursos livres. Esses recursos livres são aqueles que não são direcionados, não são linhas direcionadas. Então, essa inadimplência, ela cresceu 0,8 ponto percentual em um ano e cresceu para o nível de 5,2%, o que é muito. Então, gente, muita calma nessa hora, muito cuidado ao tomar crédito, apesar da gente entender que essa resolução tornou a classificação do inadimplente mais rápida e até mais segura, porque para nós que vamos investir, vamos comprar uma ação de um banco, então para o investidor o balanço ficou mais transparente, ficou um balanço mais crível. E isso se chama realidade. Então a inadimplência está aí mesmo, mas em função das elevadas taxas de juros e desse incentivo ao crédito em um momento inadequado.